A gravação iniciou. Boa noite a todos. Meu nome é Gerson Leite, eu sou professor tutor do Polo de José de Freitas. Estão com a gente aqui o professor Diego Adriano, que é o tutor do Polo de Palmeirais, e o professor Vicente, que é o professor da disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar. A gente vai fazer mais uma revisão hoje, dando continuidade a revisões para avaliação da prova que vai acontecer amanhã, no dia 9, a partir das 14 horas. E a gente vai iniciar com essa lista aqui, ó. Onde na primeira questão, ela diz o seguinte: defina uma relação de equivalência. Então, eu não sei o que vem para a prova, mas é muito importante que você tenha em mente, que você tenha na cabeça, bem claro para você, qual é a definição. Ou seja, quais são as ferramentas que você vai poder utilizar para resolver os seus exercícios. Então, o que é uma relação de equivalência? Então, considere um conjunto A, não vazio, e R, um subconjunto do produto cartesiano. Ou seja, ele está pegando uma relação de elementos do conjunto A com o próprio conjunto. Eu digo que R é uma relação de equivalência se e somente se, para qualquer que seja o elemento X que eu tomar dentro do conjunto A, se o X está relacionado com ele mesmo. E essa propriedade é chamada de reflexiva. Propriedade 2. Se para quaisquer x e y que eu tomar dentro de um conjunto A, se x está relacionado com y, implicar que y está relacionado com x. Essa é chamada de propriedade simétrica. Propriedade 3. Se para quaisquer x, y e z que eu tomar dentro do conjunto A, se o fato de x estar relacionado com y e y está relacionado com z, implicar que x se relaciona com z, então, essa é uma propriedade chamada de transitiva. Então, se a minha relação ela satisfaz essas três propriedades, então eu digo que essa minha relação é uma relação de equivalência para os elementos do conjunto A, ou no conjunto A. Então, essa é a definição de relação de equivalência. O que é uma relação de equivalência? Resumindo, é uma relação que satisfaz a propriedade reflexiva, propriedade simétrica e a propriedade transitiva. Opa, tem gente querendo entrar na sala. A questão 2 ela é uma aplicação direta da definição de relação de equivalência. Seja A o conjunto de todas as retas de um plano, de um dado plano. Mostre que a relação de paralelismo entre duas retas é uma relação de equivalência. Então, primeiro, para você mostrar que essa relação é uma relação de equivalência, você tem que mostrar que existe uma relação entre os elementos desse conjunto. Então, a relação que eu estou propondo a vocês é a relação de paralelismo. Então, para cada dois elementos que eu pegar dentro desse conjunto, esses elementos são retas. Então, eu vou analisar a relação de posição relativa entre elas. A posição relativa é paralelismo. Então, eu vou mostrar que a relação de paralelismo é uma relação de equivalência. Então, sejam R, S e T três retas pertencentes a um certo plano π. Certo? Dadas três retas quaisquer dentro do meu plano π. Eu vou mostrar que a relação de paralelismo entre duas retas é uma relação de equivalência. Então, para qualquer reta R que eu pegar dentro do conjunto π, é óbvio que R é paralela a ela mesma. Certo? Então, ou seja, minha reta R se relaciona com ela própria. Ou seja, essa minha relação de paralelismo satisfaz a propriedade reflexiva. Propriedade 2. Eu vou verificar. Dadas para quaisquer que sejam duas retas R e S do plano π, R paralela a S. Beleza. Só que se R é paralela a S, consequentemente S também é paralela a R. Ou seja, tem uma relação de implicação.
Se R é paralela a S, então S também é paralela a R. Ou seja, satisfaz a segunda propriedade, que é a propriedade simétrica. Então, a relação de paralelismo satisfaz a propriedade de ser simétrica. E a propriedade 3, para quaisquer que sejam R e ST retas do plano π. R é paralela a S e S é paralela a T. Ora, se R é paralela a S e S é paralela a T, então, consequentemente, R é paralela a T. Ou seja, a relação de paralelismo também satisfaz a propriedade transitiva. Então, isso me garante que a relação de paralelismo é uma relação de equivalência. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas a qualquer momento, podem perguntar, viu? Podem falar qualquer coisa e a gente está aqui para discutir e tirar dúvidas, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, também me avisem. Gerson, boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite também. Para ver se começaram a entender, se fosse no lugar de paralelismo, fosse divisão, é uma relação de equivalência? Se fosse no lugar de relação de paralelismo, fosse relação de divisão A dividido por B, é uma relação de equivalência? Para os alunos discutirem ou para eu responder? Para vocês, os alunos, se fosse divisão, seria relação de equivalência? Ou seja, se A divide B, A divide A, se A divide B, B divide A. Você deu um exemplo de uma relação que é de equivalência. Deu exemplo de uma que não é. Pronto. Tá bom, André? Beleza, eu entendi. Essa relação de divisão aí, o som está baixo, é? Estou compartilhando a tela e o som. Vejam como é que está meu som aí. Esse exemplo que o professor Vicente deu, ela não é uma relação de equivalência, é uma relação de divisão. Por quê? Ela satisfaz, sim, o critério de ser reflexiva, porque se eu pegar um número A, ele divide ele próprio. Em compensação, ela não é simétrica. Porque o fato de eu pegar um número, o fato de um número dividir outro, não implica na recíproca. Por exemplo, 3 divide 6. Isso se eu pegar no universo dos inteiros. 3 divide 6. Mas, consequentemente, 6 não divide o 3. Isso se eu pegar nos inteiros. Então, a gente vai ver, na verdade, que a relação divisão, ela chega num critério de relação de ordem. Ela satisfaz, dentro de um certo conjunto de onde eu estou aplicando, como aqui eu dei a definição, dependendo de qual seja esse conjunto A, essa relação de divisão, ela satisfaz uma relação de ordem. Mas isso é para vocês, alunos, entenderem realmente que, para você verificar se a relação é uma relação de equivalência, ela tem que satisfazer essas 3 propriedades. Você tem que verificar. E, além de verificar, você tem que entender quando dá certo e quando não dá. Tá? Então, o professor Vicente acabou de dar um ótimo exemplo de uma relação que não é uma relação de equivalência. Pronto, professor? Ok. Podemos ir para a próxima? Bora. A terceira questão, defina uma relação de ordem. Então, olha só. Uma relação de ordem, então, do mesmo jeito, dado um conjunto, um A não vazio, e uma relação entre elementos desse conjunto, ela vai ser uma relação de ordem quando, para qualquer elemento do meu conjunto A que eu pegar, esse elemento se relaciona com ele mesmo, que é para ser uma relação reflexiva, que satisfaz a propriedade reflexiva,
Aqui, ó, a principal diferença entre uma relação de equivalência e uma relação de ordem é a propriedade 2. Na relação de equivalência, a propriedade 2 é a propriedade de ser simétrica. Na relação de ordem, dados dois elementos quaisquer, x e y de um conjunto A, x se relacionar com y e y se relacionar com x, isso implica que esses elementos têm que ser iguais. Tá? Isso é ser chamado de propriedade antissimétrica. E a propriedade 3 é a transitiva. Dados três elementos quaisquer, se x se relaciona com y e y se relaciona com z, então x tem que se relacionar com z. O exemplo que o professor Vicente acabou de dar é de uma relação de ordem quando define esse conjunto A, o conjunto dos números naturais, ou conjunto dos números inteiros. E aí vale essa relação de ordem. Porque se A divide B e B divide A, isso aqui implica que o A é igual a B. E aí satisfaz a antissimétrica, satisfaz a reflexiva, porque o número A sempre divide ele mesmo. E se A divide B e B divide C, então o A divide C. Satisfaz a transitiva, e essa relação de divisão, ela é uma relação de ordem. A questão 4, ela é uma aplicação direta da questão 3, que é para mostrar que a relação menor ou igual é uma relação de ordem. Como é que eu mostro isso? Dado um conjunto X real, é uma relação de ordem em R. Ó. Eu já estou dando o conjunto. Então, para qualquer que seja o X que eu pegar, X é menor ou igual que ele mesmo. Então, satisfaz a propriedade reflexiva. Para quaisquer x e y do conjunto R, dos números reais, x é menor ou igual que y, e y ser menor ou igual que x, isso implica que os dois têm que ser iguais. Aqui, ó, x é menor ou igual que y é menor ou igual que x. Tem que acontecer a mesma coisa, e aí x é igual a y. Por último, na propriedade 3, para quaisquer que sejam x, y e z reais, x é menor ou igual que y e y é menor ou igual que z, isso implica diretamente que x é menor ou igual que z. Então, vale a reflexiva, vale a antissimétrica, vale a transitiva, então a relação menor ou igual, ela é uma relação de ordem sobre os reais. Dúvidas, pessoal? Dúvidas, comentários? Bora, eu estou à disposição. Podem perguntar. Não? Pois vamos continuar. Professor? Oi. Igualdade é uma relação de equivalência? Aliás, igualdade é uma relação de ordem? Não. Aliás, a igualdade é reflexiva, mas eu precisaria pegar dois elementos diferentes para fazer a análise aqui, nas outras duas, né? Isso. Pois é, Não é uma relação de ordem. é aí que falha. Quaisquer dois elementos, tá certo? Não vão ser iguais. Uhum. Aí falha na operação 2 e na operação 3. Certo. Era para esperar essa pergunta, não fizeram, eu fiz. Pronto, é bom, porque os alunos estão... Eu não sei nem se eles entenderam. Mas é bom, porque aí a gente já conversa sobre essas relações que são mais usuais, e aí a gente vê também que a relação de igualdade não é uma relação de ordem, porque para eu definir ordem, eu preciso ter pelo menos dois elementos dentro do conjunto. Dois diferentes. Porque senão eu não consigo satisfazer a transitiva, e aqui eu preciso pegar dois. E aí não satisfaz a operação 2 e a operação 3. Podemos ir para a próxima?
Na questão 5, pessoal, ela já trata de outro conteúdo, não mais sobre relações. Já fala sobre números primos e máximo divisor comum. Que ele diz o seguinte: alguma pergunta? Liz Rayane falando. O professor pediu um exemplo de relação de equivalência ou ele deu um exemplo? No caso de um exemplo, tem a relação lógica, onde é utilizada a tabela verdade, se eu não estou enganado, só sei essa. Mas qual relação lógica que você tá definindo, Liz? Qual delas? Tem várias relações lógicas. Me explica melhor aí. No caso, o professor Vicente ele perguntou se a relação de igualdade era uma relação de ordem. Equivalência lógicas básicas. Que, no caso, eu acho que ela é utilizada a tabela verdade. Não. Eu preciso que você defina qual é essa relação básica. Tem ideia aí, Diego? Mas eu preciso que você defina qual é a relação básica. Entendeu? Não, Jéssica, eu acho que ela está confundindo com a relação de equivalência lá de lógica da tabela verdade. Mas não é esse conteúdo aqui, não. Acho que ela confundiu. Não, aquela relação lá da tabela verdade é uma. É outra coisa lá. Lá a gente verifica a equivalência entre sentenças. Se duas sentenças têm o mesmo valor lógico ou não. É isso que a gente avalia lá. Aqui a gente está pegando uma relação entre elementos de conjunto e está verificando se a relação entre esses elementos de um conjunto se satisfaz essas propriedades. Tá? Se essa relação entre elementos de conjunto, se ela é reflexiva, simétrica e transitiva, então ela é uma relação de equivalência. Se essa relação entre os meus elementos, ela é uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva, então ela é uma relação de ordem. Então, se a questão vier pedindo, mostre que é uma relação de equivalência. Então, você vai pegar essa relação e mostrar que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Se na questão vier pedindo que você mostre ou prove que essa relação dada é uma relação de ordem, você vai pegar a relação, vai verificar que ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Acontece. Não tem muito segredo, não. Tá? Perguntas? Podemos ir para a próxima. Pronto. Bom, como ninguém disse nada, vamos para a próxima. A próxima questão, ela envolve números primos. Ela diz o seguinte, ó, sejam A e B números inteiros, primos entre si, e A divide B vezes C. Então, A divide C. Então, eu estou pegando dois números quaisquer, inteiros, que são primos entre si, e o A divide B vezes C. Então, o A tem que dividir o C. Solução. Como A e B são inteiros, primos entre si, então eu posso garantir que existem x0 e y0 reais, tais que a combinação linear A vezes x0 mais BY0 é igual a 1. Você tem um teoremazinho lá da utilização do MDC. Se o MDC é 1, na verdade é uma consequência, né, dos critérios de divisibilidade. Mas é uma consequência, que se o MDC é 1, então existem x0 e y0, onde A vezes x0 mais B vezes y0 é 1. E aí eu vou multiplicar essa expressão aqui, ó, que eu chamei de 1, de I aqui. Multiplica essa expressão inteira por C.
Vai ficar A vezes C vezes X0 mais B vezes C vezes Y0. Igual aqui estava 1, vai ficar o C. Da nossa hipótese, a gente sabe que o A divide B vezes C. Aqui, ó. Na hipótese, o A divide B vezes C. E por construção, o A divide A vezes C. É lógico, porque A vezes C é um múltiplo de A. Então, o A tem que dividir ele. Então, se o A divide B vezes C e o A divide A vezes C, então o A divide essa soma. Se ele divide as duas parcelas, então o A divide a soma. Mas essa soma é igual a quem? É igual a C. Portanto, o A divide C. Tá? Isso aqui é uma propriedade muito boa, que serve para a gente trabalhar, principalmente, critérios de divisibilidade, e aí tem uma vasta aplicação. Então, você vê logo, se você tem dois números primos entre si, e um A divide um produto de dois números, onde o A divide um deles, sendo primos entre si, o A também divide o outro. Perguntas? Não? Tá, nós vamos para a próxima. Na questão 6, Oi, Jurandir levantou a mão. Pergunte, Jurandir. Não, não é nem com relação às questões resolvidas, porque eu entrei agora, que estava procurando um e-mail para ele pedir que você enviasse ontem, não encontrei você. Desculpa, terminei esquecendo. Bastante foi solucionado. Perde muita coisa não, né? Não, até que não. A gente está basicamente no começo da aula ainda. Mas desculpa mesmo, Jurandir, desculpa mesmo. Não tem problema, isso aí. Beleza. Vai dar certo. Tá bom. Vamos para a questão 6. Na questão 6, ela diz o seguinte: prove que o MDC entre n e 2n mais 1 é igual a 1 para qualquer que seja o n inteiro. Ou seja, você vai pegar um número inteiro qualquer e o dobro dele mais 1, e o MDC entre n e 2n mais 1 tem que ser sempre 1, para qualquer que seja o n. Ah, professor, eu não estou entendendo porque só tem letra. Então, vamos imaginar que esse n é um número. Peguei 10, por exemplo. Se o n for 10, 2n mais 1 é 21. Qual é o MDC entre 10 e 21? É 1. Ah, pegue outro número. Pega o 5, por exemplo. Se o n for 5, 2n mais 1 é 11. Quem é o MDC entre 5 e 11? É 1 também. Então, todas as vezes que você for ler uma questão, que você tem que provar, que a questão vem dizendo, o MDC é tanto. Se você não estiver entendendo mesmo a questão, testa para alguns números, para você começar a incorporar o que é que a questão está pedindo, o que é que você quer provar, o que é que você quer mostrar. Então, ele simplesmente está me dando uma expressão. Mas eu preciso entender que essa expressão está me dizendo que para qualquer número que eu pegar, o MDC entre ele e o dobro dele mais 1 é 1. Aí, beleza. Mas eu preciso ter as ferramentas, as propriedades de MDC na minha cabeça. Eu preciso ter elas já na mão para eu saber utilizar. Então, eu já sei o seguinte, eu vou utilizar uma propriedade importante. Então, se o MDC é um número que divide tanto o n quanto o 2n mais 1, então ele divide a soma, ele divide a diferença. Então, entenderam? O MDC ele é um divisor comum tanto ao n quanto ao 2n mais 1. Se ele divide esses dois números, ele divide a soma entre eles. Se ele divide esses dois números, ele divide a diferença entre eles. Então, eu vou olhar com bons olhos para essa questão e vou ver, opa, supõe que existe um D inteiro, que é o máximo divisor comum. Aqui tem um erro de digitação. Supõe que existe um D,
que é o máximo divisor comum entre n e 2n mais 1. Já que eu quero provar que o MDC é 1, então eu vou supor que existe um outro cara, que é um divisor comum entre o n e 2n mais 1, e vou supor que ele é maior que 1. Porque se esse cara realmente existir, então é porque o MDC não é 1. Vai ser esse cara. Se eu chegar num absurdo, se eu chegar numa contradição, é porque esse cara não pode existir e o MDC realmente tem que ser 1. Entenderam o que eu vou fazer? Então, eu vou supor que existe um D inteiro, que é o máximo divisor comum entre n e 2n mais 1, e lógico, esse D teria que ser maior que 1. Como o D divide o n e o D divide 2n mais 1, pelo fato dele ser um divisor comum, então o D divide 2n mais 1 menos n. Então, ele divide a diferença entre eles. Quando eu faço 2n mais 1 menos n, fica n mais 1. Assim, o MDC entre n e 2n mais 1 é o mesmo MDC entre n e n mais 1. Daqui, você usa de novo essa mesma propriedade. Olha, como o D divide n e o D divide n mais 1, então o D divide de novo a diferença. Só um minuto, a câmera parece que saiu aqui. Só um minutinho, deixa eu botar a câmera de novo. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Me digam aí. Sim ou não? Eu estou conseguindo. Estão conseguindo me ver também? Ou não? Ah, voltou. Sim, estamos vendo. Pronto, Não. beleza. Bora lá. Agora sim. Então, continuando. Então, o MDC entre n e n mais 1. Se D divide n, D divide n mais 1, então D divide de novo a diferença. N mais 1 menos n dá 1. Ou seja, D divide 1. O que é um absurdo. Por quê? Porque o D é maior que 1, eu estou supondo o D maior do que 1. Então, contradiz a hipótese da gente supor que existe esse cara maior que 1, que é o divisor comum. Portanto, o MDC entre n e 2n mais 1 tem que ser 1. Perguntas, pessoal? Sim ou não? Me digam. E Gerson, só um comentário aí. Aí poderia fazer também assim, não foi falado aqui ainda, mas daria para fazer essa mesma ideia tua utilizando o lema de Euclides, né? Que era reduzindo. Também. Também. Reduzindo ali o MDC, que é exatamente o que tu fez. Quando vai reduzindo pelo lema de Euclides, encontraria, né? O n e o 1, no caso. O MDC de n e 1. Teria que ser o 1. É porque eu não digitei até o final. Porque ia ficar aqui, ó, MDC entre n, 2n mais 1, n e n mais 1, e aí ficar entre n e o próximo, que é esse aqui. N e o próximo, então já cairia logo, que era 1. Caiu o MDC entre n e 1, que é o próprio 1. Exato. Boa observação, professor. Pessoal, eu peguei mais uma questão, que essa aqui envolve um pouquinho mais de conta. Que aí eu peguei uma questão que envolve mais número, para eu saber como é que vocês estão em relação a essas operações com números primos. Que a questão diz o seguinte: qual é o menor inteiro positivo que tem 15 divisores? Alguém tem... Suponho que vocês não estão vendo aqui a solução. Como vocês fariam para responder essa questão? Alguém tem alguma ideia? Qual é o menor número inteiro que possui 15 divisores? Quando eu olhei para essa questão, pessoal, eu fiquei imaginando, peraí, deve ter alguma relação com números primos.
Já que para eu olhar a quantidade de divisores, eu preciso ter aquela fatoraçãozinha em números primos e olhar para os expoentes. Então, foi o que eu fiz. Seja n esse menor inteiro positivo. Já que eu vou tentar descobrir quem é ele. Se ele possui divisores, então eu posso olhar para ele na decomposição em fatores primos. Certo? A decomposição desse n em fatores primos é dada como P1, que é o primeiro primo, elevado a 1, P2 elevado a 2, até um certo PI elevado a I. O número de divisores é justamente o produto desses expoentes somados mais 1. Por quê? Porque quando você olha para a relação de expoente, o zero também conta. Então, se aqui na explicação aparecesse 2 elevado a 5 mais vezes 3 elevado a 4, então você ia contar quem são os inteiros até o 5. Então, é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. São 6 elementos. Por isso que você soma mais 1. Então, o número de divisores é justamente o produto de cada um dos expoentes somado mais 1. Então, como eu não sei ainda quantos números primos existem na decomposição do n, então eu vou supor que existe aí uma quantidade. Depois eu vou descobrir. Então, o produto desses termos tem que dar quanto? Tem que dar 15. Mas eu sei que na fatoração do 15 só tem 2 primos, que é o 3 e o 5. Na verdade, os divisores de 15 é o 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Então, essa relação aqui é com o 3 e com o 5. Então, essa primeira relação A1 mais 1 vezes A2 mais 1. São só 2 números, eu vou pegar só os 2 primeiros. Consequentemente, o A1 é 2 e o A2 é 4, ou vice-versa. Desse jeito, eu já sei que a decomposição em fatores primos do n vai ser só com 2 números primos, já que eu achei só 2 expoentes. Então, tem 2 números primos. E como esse meu n ele é o menor inteiro positivo, então P1 e P2 são os menores primos positivos. Então, se eu quero achar o menor número, eu vou multiplicar os menores números possíveis para isso. Então, aí eu tenho duas opções. Já que os expoentes são 2 e 4, então eu posso ter o n como sendo o 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4, ou 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 4. Então, fazendo a primeira opção, eu acho que o n é 324. Fazendo a segunda condição, o n é 144. Como eu quero o menor inteiro positivo, então meu n é 144. Ele é o menor inteiro positivo que tem 15 divisores. Deu para entender, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Sim, não, não sei. Pode perguntar. Não, então vamos para a próxima. Essa estava numa das listas auxiliares que o professor Vicente, que é o professor da disciplina, passou para vocês. Que é um teorema que faz uma relação direta entre o MMC e o MDC. Entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Se A e B são números inteiros positivos, então o produto entre o MMC e o MDC de AB é o próprio produto de A com B. Vamos para a prova. Vamos provar isso. Então, para começar, a gente já garante que o A divide esse número aqui, ó. A vezes B dividido pelo MDC entre A e B. Para começar, você tem que entender, esse número bem aqui é inteiro, tá? Por que ele é inteiro? Porque se eu estou pegando o máximo divisor comum entre A e B,
é porque esse cara que está bem aqui embaixo, ele divide tanto o A quanto o B. Então, o fato de dividir um ou outro, então, torna o resultado dessa operação aqui um número inteiro. Porque a divisão é exata. Então, o A divide esse cara. Por quê? Porque eu posso escrever esse número dessa forma. Tá? E esse cara é inteiro. Analogamente, eu ganho que o B também divide esse cara. Pelo mesmo motivo. Então, se existir um C inteiro, tal que o A divide C e o B divide C, ou seja, se existir um outro cara que também é múltiplo comum do A e do B, já que o A divide ele, o C, e o B divide ele também, esse C, então esse C é um outro múltiplo comum de A e de B. Se existir esse C, então esse cara aqui ele tem que dividir o C também, já que esse aqui já que o A divide o C e o B divide o C, eles são múltiplos, só que esse cara aqui, por construção, ele é menor que qualquer um dos múltiplos que forem colocados. Então, desse jeito, por definição, o MMC é justamente esse cara que a gente construiu. E aqui a gente ganha direto. Aqui ele está dividindo, ele passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa, ele passa multiplicando. E a gente ganha direto a relação que a gente queria, que era o produto do MMC pelo MDC. Portanto, o MMC vezes o MDC de dois números, A e B, é o produto entre eles. Isso que eu estou trabalhando com inteiros positivos. Se eu trabalhar com inteiros quaisquer, eu podendo incluir os negativos também, aqui o MMC vira o módulo, viu? O módulo do produto. Tá certo? Vira o módulo do produto aqui. Isso aqui é um teorema, viu? Isso aqui está feito em vários locais. Então, vale muito a pena você dar uma olhada. Se ainda não chegaram nessa parte, mas cuidem que a prova já é amanhã. Olha lá, todas as propriedades e os teoremas relacionados a MMC e MDC. Que aí tem várias operações, várias ferramentas que são muito boas para te ajudar a resolver questões. Na questão 9, é uma questão prática, que já é utilizando essa propriedade aqui, ó. Utilizando essa relação. Que o MMC vezes o MDC de dois números A e B é o produto entre eles. É A vezes B. Olha, encontre o MMC nos itens abaixo. Eu quero encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum entre n e 2n mais 1. Eu vou usar direto aquela equação. Eu já sei daquela equação que o MMC entre n e 2n mais 1 vezes o MDC entre n e 2n mais 1 é o produto entre eles. É n vezes 2n mais 1. E a gente já viu, bem aqui na questão anterior, ó, quanto é o MDC entre n e 2n mais 1? É 1. Opa! Vai que na prova tem uma dessa. Que você já fez a questão e lá na frente tem outra que você pode usar. Aí você vai e cita na questão, ó. Como o MDC entre n e 2n mais 1 é 1, então eu já ganho que, bem aqui, ó, eu vou multiplicar por 1. MMC vezes 1 é o próprio MMC, e ele é justamente o produto entre esses dois números, entre A e B. Tá? Aqui eu vou usar a mesma ideia. Vou usar de novo aquela equação. Eu vou usar ó, que o MDC vezes o MMC de 2n mais 2 e 4n mais 3 é o produto entre eles. Só que, nessa questão, beleza. Eu já tinha feito anteriormente o MDC entre n e 2n mais 1. Aqui não. Aí aqui eu vou fazer agora a conta. Quem é o MDC entre 2n mais 2 e 4n mais 3? Se esse MDC é um múltiplo comum a 2n mais 2 e 4n mais 3,
ele é um divisor comum de cada um deles. Então, ele divide a soma, ele divide a diferença. Em particular, eu vou colocar ele para dividir a diferença, bem aqui, ó. Então, vai ficar, ó, o MDC entre 2n mais 2 e 4n mais 3 é o mesmo MDC entre 2n mais 2 e 4n mais 3 menos 2n mais 2, que dá justamente 2n mais 1. Opa! Esses números são sucessores, ó. Um é sucessor, o 2n mais 2, 2n mais 1, eles são consecutivos. Então, o MDC entre dois números consecutivos é quanto? É 1. Daí, a gente ganha direto, ó. O MMC vezes o MDC, como o MDC é 1, o MMC é justamente o produto entre eles. Que vai dar isso aqui, o próprio produto. Então, na questão, vocês vão ter que usar o que a ferramenta propõe. Então, se a ferramenta te dá que o MMC vezes o MDC é o produto dos dois, você vai saber trabalhar com o MDC, então procura o MDC. E aí você acorda com... Você fica com uma única equação e uma variável só, que é o MMC que você precisa descobrir. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Sim ou não? Sim, não sei. Me digam, porque eu estou falando sozinho aqui. Eu não sei se vocês estão entendendo, se estão acompanhando. Professor Diego, professor Vicente, algum comentário? Me permita, Jéssica. O comentário é aquele mesmo de ontem. Ó, isso que o Jéssica está fazendo, muito bem feito, muito bem arrumado, certo? Não foi de hoje. Foi de muitos dias de trabalho, de estudo. Então, se você agora leu, entendeu, ótimo. Se não entendeu, não é problema. Refaça com calma, 1, 2, 3 vezes a mesma questão. Até agora entendi. Cada entendimento de uma questão dessa, rapaz, dá para você uma condição de fazer outros 10, tá certo? Mas é necessário que você veja cada questão dessa e refaça, copiando, olhando, depois sem olhar, tá certo? Até esse, agora eu entendi. Não pensem que isso aí é aprendido de oitiva, como diz o caboclo. É trabalho, muito trabalho. Então, o comentário é esse. Pronto. Mas aí, meu povo, tem que fazer mesmo. Não tem segredo, não. É prática. Tem que praticar. O professor Vicente pediu para eu incluir também questões sobre módulos. Então, eu peguei algumas que envolvem principalmente propriedades. Então, foi o que eu imaginei que pode vir nessa prova, que vocês já têm que chegar lá sabendo. Tá? E são ferramentas que você precisa entender. Na questão 10, mostre para quaisquer que sejam os números reais A, B e X, que o módulo de A vezes B é o módulo de A vezes o módulo de B. É uma propriedade de módulo de números reais. Como é que eu mostro isso? Então, vamos lá. Eu vou olhar primeiro para o quadrado dessa expressão. Vou partir daqui. O módulo ao quadrado de A vezes B, como isso aqui me dá um número positivo, ou maior ou igual que 0, então o módulo é o próprio número. Então, eu posso, essa relação de igualdade vale, já que o módulo ao quadrado me dá um resultado não negativo. E o meu próprio número ao quadrado também. Então, essa relação de igualdade vale. E aí eu uso propriedade de potência. Potência do produto é produto das potências. Então, esse expoentezinho 2 aqui, ele é expoente tanto do A quanto do B. E aí eu volto e uso de novo essa propriedade aqui, ó. Então, um número ao quadrado, ele me dá sempre um resultado não negativo. E o módulo também. Então, A ao quadrado é a mesma coisa que módulo de A ao quadrado, o mesmo valor. B ao quadrado do mesmo jeito.
que o módulo de B ao quadrado. Ou seja, se vale para o quadrado, vale para o próprio número, para a própria relação. Já que eu estou trabalhando com inteiros não negativos. Aqui, ó. O meu módulo me dá sempre resultado não negativo. Então, vale. O item 2, ele é uma relação que você vai usar bastante. Essa relação é chamada de desigualdade triangular. Você vai ver desigualdade triangular aqui em fundamentos. Você vai ver essa desigualdade triangular na álgebra, que é o que a gente já está trabalhando aqui. Você vai ver lá em álgebra linear, com tratamento de vetores. Você vai ver lá no cálculo também. Então, vale muito a pena você entender essas relações aqui, porque são resultados muito importantes que vocês vão ver também em outras disciplinas, e com olhares diferentes, porque vocês vão olhar para esses A e B, às vezes não como números, mas como elementos de outros conjuntos. Então, pode ser com vetores, pode ser com funções. Então, a relação de desigualdade triangular vale também em outros conjuntos. Então, vale muito a pena você entender a fundo como é que funciona isso para números, para quando você estiver trabalhando com outros elementos que não são números, aí você consegue pelo menos interpretar e pensar, poxa, para número era assim, então, para função, para vetor, pode acontecer algo parecido. Então, você interpreta e já leva o resultado. Aqui ele me diz o seguinte, ó, que o módulo de A mais B é menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Aqui eu estou pensando em dois números reais quaisquer. Pode ser positivo, pode ser negativo. Então, se eu somar esses dois números e depois olhar para o módulo do resultado, isso aqui é menor ou igual do que se eu olhar individualmente o módulo de cada um deles e depois somar. Tá? Eu vou usar a definição de módulo. Ou seja, eu vou usar o fato de que o módulo de um número é sempre maior ou igual que ele mesmo. Para qualquer que seja um número real. Daí a gente tem que o módulo de A mais B ao quadrado, como eu falei no item anterior, o resultado disso é um número inteiro não negativo, é um número real não negativo. Então, em módulo ao quadrado, é a mesma coisa pegar o quadrado do próprio número. Desenvolvendo esse quadrado aqui, ó, isso aqui é um binômio. Tá? É bom, vale a pena vocês darem uma olhada lá nos binômios, vale a pena dar uma olhada lá nas relações. Isso aqui me dá o quê? O quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é o A e o B. Aqui, ó. Do item anterior, ó, A ao quadrado é a mesma coisa que o módulo de A ao quadrado, é o mesmo valor. B ao quadrado é o mesmo valor que o módulo de B ao quadrado. 2 vezes A vezes B, isso aqui com certeza é menor ou igual que 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B, usando esse fato aqui, ó. Usando que o A é menor ou igual que o módulo dele, e que o B é menor ou igual que o módulo dele. Então, vale que 2 vezes AB é menor ou igual que 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B. Então, faz sentido eu dizer que esse fato aqui, ó, que esse termo, é maior ou igual que esse. Ora, mas isso aqui é exatamente igual quando eu volto para o quadrado. Isso aqui dá o quadrado do módulo de A mais o módulo de B. Ou seja, o que foi que eu concluí? Eu concluí que o módulo de A mais B ao quadrado é menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B ao quadrado. E assim como no item anterior, se vale para o quadrado, vale também para o próprio valor, o próprio termo. Ou seja, vale a nossa desigualdade triangular. Hoje o dia foi muito corrido, pessoal. Eu não deu tempo de digitar a resposta dessa. Então, vai ficar como exercício para vocês. Se ainda não fizeram, é bom fazer, tá?
Essa é uma relação que você ganha direto daqui, ó, da desigualdade triangular e da definição de módulo. Você vai usar a definição de módulo, usar aqui, usar a desigualdade triangular e aplicar direto aqui, que o resultado sai. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Vamos lá, meu povo. Estou falando sozinho. Tá com 1 hora que eu estou falando aqui, eu estou falando Bora lá, quase só. bora lá. Bora lá. Do Vamos Edvaldo. aproveitar a revisão. É o momento que vocês perguntarem, é o momento de tirarem dúvidas. Viu? O que é que vocês acharam da aula? O que é que vocês acharam do nível das questões? Tá difícil? Tá fácil? Como é que tá? Como é que tá o ritmo de estudo de vocês? Está dando para fazer? Não tá? Me digam aí. Essas questões aí, o assunto dessas questões vão estar na prova amanhã, né? Vai estar na prova. Ok. Elas são as unidades 1, 2 e 3. Professor, a aula tá boa. O problema é que é para pegar assim em cima das buchas é complicado. Mas é praticar, como você diz. É praticar. Tem que praticar. Como a gente está num curso à distância, pessoal, vocês vão ter que ser ainda mais protagonistas nesse processo de educação. E como a gente está num período de pandemia, que não pode, a gente está evitando o contato pessoal. Então, o tutor presencial não está podendo ir até vocês. Então, vocês vão ter que assumir ainda mais esse papel de protagonista, de autodidata, vocês vão ter que ir atrás, ver videoaula, vão pegar o livro, vão pegar questões resolvidas, fazer e praticar. Não tem outro segredo, não. Tem que fazer. Oi. Você volta só naquela questão 5 ou 6, só porque eu estava processando bem aqui ela, só para me dar uma olhada. Vou voltar nelas aqui. Aqui me deixou assim mais em dúvida, a partir do momento que eu comecei a assistir, né? É a questão lá do menor número inteiro que tem 15 divisores. Qual é a tela que vocês estão vendo aí? Me digam. A primeira tela ainda, professor. A tela com o nome dos participantes. Pega aí. E agora? Ok, a tela da revisão. Pronto. A questão 5 é? A questão 5 é a dos primos. A questão 6 é a do MDC. Questão 7 é do menor inteiro positivo. Essa 7 vem aí, só para me dar uma olhada bem aqui nela, estava processando. Tá, me diga aí o que foi que você não entendeu. Vamos discutir ela. Só um minuto. Deixa eu expor bem aqui assim o meu raciocínio. A questão pede que você encontre o menor inteiro positivo que tem 15 divisores. E aí, o que foi que eu fiz? Eu supus, né, que seja N esse inteiro positivo, certo?
e eu olho para a decomposição dele, desse N fatores primos. Como eu não sei quantos fatores primos eu tenho dentro da decomposição dele, eu estou supondo que eu tenho uma quantidade I de números primos aí. E cada um desses números primos, ele pode se repetir. Então, esse meu número ele pode ser divisível, por exemplo, por 2, 2 ou 3 vezes, por 3, 3 vezes. Tá? Por isso que aparece esse expoente. A quantidade de vezes que o número, que esse termo primo se repetiu na decomposição. Então, como eu ainda não sei quantos são, então eu vou supor uma quantidade I. E o número de divisores, ele é justamente quando eu pego o expoente de cada fator primo, e somo mais um, e multiplico todos esses fatores. Pego os expoentes, somo mais um, multiplico todos eles. Como cada um desses termos aqui, ó, ele é um divisor do 15. O A mais 1 divide o 15, o A2 mais 1 divide o 15, até o AN, que é AI, viu? Não é N não, é I. Eu vi um errozinho de digitação aqui também, que eu vou consertar. O AI mais 1 também divide o 15. Então, você olha, quem são os divisores do 15? O 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Então, se eu olhar para eles, o A1 não pode ser 1. Por quê? Porque esse termo todinho, você ia ter que pegar o A1 sendo 0. E aí você ia ter que olhar para as outras condições. Então, esses termos têm que ser 3 e tem que ser 5. Então, só um minuto. O produto de A1 mais 1 vezes A2 mais 1, tenho que fazer essas duas sentenças serem iguais aos números multiplicados da 15. Exatamente, exatamente. A1 mais 1 vezes A2 mais 1 tem que dar 15. Então, essas sentenças dentro dos parênteses, muito bem. Aí essa relação dentro do parênteses tem que ser igual a esses divisores aqui, ó. Ok, 3 e 5. Tem que ser 3 e 5. Por isso que o A2 é 1, porque 2 mais 1 é 3. E o A2 é 4, porque 4 mais 1 é 5. Ok. Certo? Aí eu achei que o A1 é 2 e o A2 é 4. Ou vice-versa. O A1 é 4 e o A2 é 2. E aí, isso aqui não vai influenciar nessa ordem, não. Porque aí, ó, como eu só tenho dois expoentes, então eu só tenho dois números primos dentro dessa fatoração. E como esse meu n, que é o menor número inteiro positivo, um dos números P1 e P2, eles têm que ser os menores números positivos. Os menores primos positivos. Os menores primos positivos são 2 e 3. E aí você analisa, você olha, joga na ordem, ó. O P1 sendo 2, o P2 sendo 3, ou o contrário, o P1 sendo 3 e o P2 sendo 2. E aí você vai pegar o menor resultado que der. No caso, 144. E ele é o menor inteiro positivo, que satisfaz essa relação. Ah, tá. A minha dúvida é porque agora que eu estou vendo, a minha dúvida foi porque quando você baixou um pouco, eu vi o número 144. Aí nos cálculos que eu fiz aqui, realmente deu isso. 324, eu não consegui entender o porquê do 144, porque são os dois números, não é isso? O 324 e o 144. Mas como ele quer porque no caso aí houve um... É porque é o seguinte, ó, os dois menores números primos que existem são 2 e 3. Como eu não sei quem é o P1 e quem é o P2, então eu analisei as duas situações. Ó, o P1 sendo 2 e o P2 sendo 3, e aí o resultado deu 324. E analisei a outra situação, invertendo, com o P1 sendo 3 e o P2 sendo 2. Aí, quando eu troquei, eu achei um número menor. 144. Pronto, acho que E aí a gente tem, já englobei agora. A gente tem duas opções. Como ele quer o menor, você vai pegar o menor 2. Pronto, entendi.
Ótimo, beleza. Mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade, pessoal, podem perguntar. Não? Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, se ninguém tem mais pergunta, era isso que eu tinha para falar para vocês, certo? Foi isso que eu separei para falar dos conteúdos que o professor Vicente pediu para que eu explanasse para vocês hoje na revisão. Aí agora eu quero... Professor Gerson, essa aula você vai postar lá no seu canal? Com certeza. Na hora que eu finalizar, que eu terminar a gravação, demora uns minutos, uns 15 a 20 minutos para processar o vídeo e eu já vou postar lá também. Ah, tudo bem. Eu quero ver as outras questões que eu não consegui ver. Pronto. Bom, se ninguém tem mais questionamento, eu vou interromper a gravação. Gerson, Oi. Carlina faltou hoje, foi? Não falou nenhuma vez? Quem? A Carliana. Ariana. Não, ela está na aula. Está aqui na sala. Pessoa com ela hoje não falou de jeito nenhum. Oi? Não estou vendo ela aqui, não. Ah, tá aí. Tinha visto aqui. Falou agora. É... Ah, não falei Está nada calada hoje, né? que foi? É porque sou eu que falo na aula, falo que não entendo nada e hoje não disse nada, não. Mas eu assisti a Mas aula conseguiu entender? Conseguiu entender? Mas conseguiu entender? Consegui. Eu estava assistindo. Ou coisa boa? Eu estava assistindo hoje à tarde a aula de equivalência. Correlação de equivalência. Pronto, muito bom. Entenda uma coisa. Aquilo que eu falei ontem, vou repetir. É com calma, é devagar. Tá certo? Nós que entramos na matemática, tem que aprender devagar, com calma. Ninguém é iluminado, então, não sendo iluminado, é com calma, tá certo? Com batalha, muita batalha. Então, com calma, tá certo? E quero parabenizar a forma que Gerson faz as explanações, muito bem feita, muito bem arrumada, tá certo? É assim, é bem simples, mas se você não entender, não esquente a cabeça. Você vai chegar no estágio de começar a entender. É só ter paciência e força de vontade. Estudar. Tem que estudar. Agora, aquela história que eu falei ontem, todo dia tem que estudar um pouquinho, nem que seja uma hora. Mas tem que estudar, porque curso à distância ou você, como já falou, você tem que ser o professor, o aluno e o ajudante, tem que ser o cara que vai varrer o colégio, você faz tudo. Certo? Então, você tem que ter coragem de batalhar todo dia. Certo? É importante essa história de todo dia estudar um pouquinho, nem que seja meia hora. Ok? E a prova da manhã está bem simples. Está bem simples. Vocês vão ver amanhã como a prova está bem simples. Professor, a prova amanhã vai ser que horas? 2 até às 6. Tá ok. Professor Vicente, é bom perguntar para o professor Alexandre, porque agora à tarde o SIGA estava fora do ar, viu? É bom a gente conversar com ele para ver como é que a gente vai fazer e já se preparar para um plano B, caso o SIGA esteja fora do ar. Se o SIGA estiver fora do ar, não tem o que fazer, não tem plano B, não, Zé. Aí adia a prova, né? É a prova. Pronto, beleza. Já tem uma vantagem. Fazer mais aulas. Tem mais aulas, exatamente. Eu não entendi aí o que você estava falando
O meu som tá ruim. Repete para mim, por favor. Vão adiar a prova, é? Entendi assim. Não. Ah, Kaliana, tem calma, Kaliana. Se o siga estiver fora do ar, tá. É que eu não sei, entendi muito. vai com calma, senão. Vai ter adiar a prova. Não, eu vou pedir, meu pessoal, vou pedir amanhã a Gerson e Gelvi que de uma parte da tarde eles fiquem à disposição para tirar dúvidas de você na prova. Tirar dúvidas, tá certo? Não é ajudar a fazer questão, tirar dúvidas. Tá certo. Okay? Então, acho que vou pedir para a Gerson e Gelvi ficar de 2 às 3 para tirar alguma dúvida de vocês. A questão tal, qual seria... Eu comecei assim, professor, dá certo terminar desse jeito? Aí eles vão dizer se esse é o caminho ou não. Não, esse ideia não dá certo, aí você já vai para outro caminho. Ok, Gerson? Tudo bem. A gente pode estar disponível. Eu posso até fazer o seguinte, eu posso criar uma sala de aula virtual dessa, disponibilizar o link, e aí eu fico uma parte, o Diego Adriano fica outra, e a gente divide aí para ficar disponível para a turma, para ficar eu estou falando. A ideia, viu, Diego? A ideia é orientar, não é para fazer. Sim. Não perde a graça, né? Não. Carliana. Até amanhã, então. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Eu espero que vocês tenham entendido o meu incentivo. O meu incentivo é, pessoal, tem que estudar muito. Não, entendi. Nesse começo de curso, é o momento que vocês não estão sabendo de nada. Então, tem que aprender tudo, tá certo? E para aprender esse pouquinho agora, para começar a botar o pé no chão, tem que estudar todo dia, tá certo? Mas assim, eu vou estudar agora sábado. Não, todo dia, meia hora, 1 hora. Aprenda a estudar. Se não for assim, não funciona. Porque nós que viemos de colégio público, para estudar matemática, nós estamos defasados, os nossos conhecimentos estão defasados. Então, só tem um jeito agora, é estudar e estudar muito. Ok? Então, uma boa noite, com paz. Fiquem com Deus. Boa noite. Pessoal, boa noite. Estou encerrando a gravação. Daqui a alguns minutos vai estar disponível para vocês lá no canal do YouTube. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.